Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente, aqui na TV Mogi News, no canal 15. Você é muito bem-vindo, como sempre, todos os programas. E hoje, especialmente, nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Minoru Kimizuka. Ele que é coach e consultor e agora também se enveredou no lado do escritor, viu? Já vou até começar. Ó, nós vamos contar desse livro para você daqui a pouquinho. E você vai saber um pouquinho da trajetória desse homem que nasceu em Birigui, mas veio para Mogi há uns 40 anos, mais ou menos, e simplesmente se transformou num coach muito respeitado e muito conhecido também. Aliás, o que é essa carreira, né? Como é que começou essa carreira do Minoru, que hoje já chegou aqui na literatura? Bem-vindo, obrigada por você estar aqui com a gente, Boa noite, Minoru. obrigado. Obrigada, Prazer. viu? E eu quero perguntar, Minoru, como que começou essa trajetória? Você está com 59, vai fazer 60, inteirão, inclusive, né? Certo. Nisei, eu falo que o japonês não envelhece, Uhum. você é um deles. Certo. Como é que começou essa trajetória lá em Birigui, quando você teve aula com o pai do Reinaldo Gianecchini, e que você despertou ali para o conhecimento, não foi? Certo. Como é que começou? Então, desde pequeno, meu sonho era ser engenheiro. Tá? E na época, como está muito na mídia o Reinaldo, ator, né? Na época o pai dele foi meu professor de química. E ele, na verdade, sem querer, e também eu sem querer, acabei ganhando o primeiro dinheiro dando aula de química. Pois o Patão, que era o apelido do nosso professor, né, do pai dele, do Reinaldo, o Patão dava aula de química e um dia ele disse para uma aluna dele para me procurar. Essa moça era irmã de um amigo meu. E ela perguntou, você que é o Minoru? Falei, sim, por quê? Você dá aula de química? Falei, eu dou aula de química? Não estou sabendo de nada. Não, é que o Patão falou que você dá aula. Falei, bom, eu posso dar. Né? Foi quando eu comecei a dar aula particular, na época do colégio. Você tinha uns 15 anos ali. Na época do colégio, né? 15, 16. E foi quando eu ganhei meu primeiro dinheiro dando aula. Talvez, a partir daí é que eu tomei gosto de ensinar as pessoas. E foi fazer engenharia? Aí fui fazer engenharia. Um sonho. Exatamente. Veio parar em Mogi nessa época? Exatamente. Eu fiz, em 71, eu vim para São Paulo, fiz cursinho em São Paulo e depois, como eu vim de família pobre, eu não tinha condições, trabalhava durante o dia, fazia o cursinho à noite. Meu curso no interior foi muito fraco, então eu não tinha muita base. Meu sonho era formar no ITA ou na Poli, que eram as grandes escolas da época. Até hoje, né? Exatamente. E como eu não tinha base, e eu sabia disso, eu sempre fui muito dedicado, muito estudioso. Eu acabei entrando na faculdade em Mogi. Naquela época, como eu não dormia quase, eu dormia... Chegava em casa em torno, quando eu fazia cursinho, lá 1h da manhã, acordava às 5 da manhã. Quer dizer, você trabalhava o dia inteiro? Exatamente, trabalhava. Então, tinha que pegar ônibus, ir para a cidade e era muito complicado o horário. Então, teve várias ocasiões em que eu dormi dentro do ônibus, de tão cansado que eu estava. E depois eu tinha que voltar a pé para casa. Isso chegava 1h da manhã em casa, sem comer nada. Quer dizer, foi uma época difícil. Uma luta. Exatamente. Porém, foi bastante gratificante, porque eu consegui me formar em engenharia. Engenharia qual? Química? Mecânica. Engenharia mecânica. Eu dei aula de química, mas eu dei aula também de matemática, física, sempre na área de exatas. Até para ganhar um dinheiro para poder se sustentar. E também trabalhei em indústria depois, né? Para poder também cuidar da sua vida. Sempre me virando sozinho, porque meus pais não tinham condições. Muito pelo contrário, eu dava sempre uma parte do que eu ganhava para eles. Até o cursinho, eu me lembro até hoje, no Anglo Latino, eu fiz o cursinho e
cursinho acabou em dezembro, eu fiquei pagando o cursinho até em março do outro ano, porque eu negociei que eu não tinha condições e fui pagando. Então, e como é que foi? Você fez engenharia, conseguiu um bom emprego depois da engenharia? Então, depois que eu fiz a engenharia, aliás, eu já estava trabalhando, né, e depois eu acabei trabalhando na NGK em Mogi, depois eu fui, depois que eu me formei, fui para São Paulo, trabalhei numa empresa em Santo André, trabalhei em São Paulo. O último emprego foi da empresa Sabó, uma grande empresa da área de retentores, juntas e mangueiras. Foi o último emprego. Mas você, Minoro, pelo que eu percebo da sua trajetória, você nunca se conteve e não se contentou também só com a engenharia. Não. Você foi procurar mais. Sempre eu estudei e tanto é que hoje eu sou autodidata, eu estudo muito psicologia, liderança, enfim, importo livros, fiz curso nos Estados Unidos, fiz curso na Índia. O que você buscou tanto? Então, uma parte desse livro aí fala um pouco de mim. Por que fala um pouco de mim? Porque eu tinha sucesso como profissional, mas eu tinha a parte, alguma coisa que me faltava, que eu buscava. Então eu buscava mais conhecimento, a parte mais humana, porque a gente, trabalhando com a parte exata, a gente acaba sendo muito, o pensamento muito cartesiano, muito certinho, e a parte humana a gente deixa de lado. Hoje eu busco a parte humana, porque na engenharia a gente trabalha com máquina, máquina não tem sentimento, aperta o botão. Você sentiu essa necessidade? Exatamente. Tanto é que isso é realidade, o conhecimento técnico é menos importante. Quanto mais você sobe na hierarquia, o mais importante é o relacionamento, é a maneira de conduzir a equipe. Antes, como engenheiro, meu negócio era máquina. Eu entendia de máquina e para nós é muito simples trabalhar com essa parte, que ou é isso ou é aquilo. Agora o ser humano não, o ser humano tem emoções, tem sentimentos. 1 mais 1 nem sempre é 2, né? Exatamente, na nossa muda vida, muito, muda muito. E aí você resolveu abrir caminhos. Sim. Isso que eu percebo da sua trajetória, depois nós vamos contar do livro no próximo bloco. Mas essa trajetória sua, você foi fazer, por exemplo, pós em administração, engenharia de segurança, marketing, você foi procurar caminhos. Sim. Como que você encontrou e chegou nessa área da consultoria de ser coach? Como foi essa caminhada? Exato. É uma boa pergunta, Marilei. Por quê? Na parte técnica, somente essa parte já não me satisfazia mais. Eu queria entender mais como é que funcionava o ser humano. E antes disso, tem a parte da administração. Conforme a gente vai subindo na hierarquia, a gente tem que aprender a parte administrativa, certo? E a parte de marketing, como é que funciona o mercado, enfim, todos esses conhecimentos eu sempre busquei, porque eu nunca gostei de ficar bitolado só naquilo, certo? Então, para ser mais completo, eu sempre busquei conhecimentos. E depois, nesses últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, eu estou muito na área de humanas, nessa parte de psicologia, de liderança, ser humano. Exatamente, como é que o ser humano funciona. E aí, eu cheguei agora nessa área de coaching. Por quê? Porque o coaching trabalha com desenvolvimento de competências no ser humano. Já foi aquela época, existem algumas crenças, né? Que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Essa é uma crença que já dos nossos antepassados, né, sempre falaram isso. E, na verdade, isso daí ficou muito marcado na minha criação e eu lutei muito contra isso. Depois, mais tarde, eu fui entender que não, isso não é verdade. A gente consegue transformar. Dá para desentortar? Consegue transformar o ser humano. Como? Exatamente. Esse é o processo de
coaching. Isso é ser coach. Exatamente. Você estudar, se aperfeiçoar, certo, para você chegar num patamar em que você consegue orientar a pessoa. Profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, é isso? Isso melhora o trabalho do coach, melhora o trabalho do coach. Porque o trabalho do coach, se você não é consultoria, porque consultoria é apenas você levantar a dificuldade... Das diretrizes. Faça isso. Faça isso. Tá. Vira não as é costas, consultoria só. Exatamente. Vai Vira as além costas, da acabou. consultoria. O coaching, na verdade, ele vai desenvolver competências... Que estão meio adormecidas dentro de você. Exatamente. Você já tem a sementinha aí dentro de você. E você percebe do jeito como tirar essa semente e fazer brotar. Exatamente. E esse processo é muito interessante. Interessantíssimo. Muito interessante. Aliás, vamos supor, claro que eu não vou fazer uma consultoria aqui, um coach aqui com você, o coaching com você. Mas, por exemplo, eu vou lá procurar o Minoro. Certo. Minoro, eu quero desenvolver as minhas competências que estão aqui adormecidas. Certo. Como que você como é que você começa me falando? Isso, boa pergunta. Me ensina. Existem alguns levantamentos que a gente faz. Logo de início, antes de iniciar o processo, eu mando um questionário com 32 perguntas. Depois, tem mais uma outra avaliação, isso para início de conversa. Tá, para você começar a analisar a pessoa. Exatamente. Aí nós vamos para a primeira reunião, isso daí é antes da primeira reunião. Aí todo um preparo. Exatamente, eu leio aquilo, então eu tenho uma noção da pessoa e vou para a primeira reunião com ela. Tá, vamos supor que você já tem essas 32 perguntas minhas, já fez essa anamnese minha. Certo. Aí você vai falar o que para mim na primeira reunião? Na verdade, eu tenho que conquistar a pessoa. Primeira coisa. Uma conquista. Então a aproximação. É a aproximação. Me conquista, Minoro. Na verdade, saber ouvir, isso é fundamental. Né? Porque nos dias de hoje está meio caído esse negócio de saber ouvir. Exatamente. As pessoas não estão sabendo ouvir. Exatamente. No processo de coaching, a gente mais ouve do que fala. Por quê? Para poder extrair tudo que ela tem, de bom ou de ruim, ou as dificuldades que a pessoa tem. E a partir daí, fazer um trabalho. Ver qual que é a dificuldade que ela tem e o que ela quer desenvolver. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que você já sabe o básico de mim. Que não é verdade, né? Porque a gente se conheceu hoje e eu gostei da sua trajetória, do livro e convidei você para vir para o Frente a Frente. Certo. Mas vamos supor que você está tentando fazer essa conquista para ouvir esse meu caminho e descobrir o que eu quero. Porque cada pessoa tem ali a ferida, não é? Isso. Ou é profissional, emocional, ela pode ser uma ferida ali empresarial, não é? Financeira. Porque às vezes a pessoa trabalha muito e não consegue ganhar dinheiro, que isso é muito comum também. Como é que você consegue extrair isso de mim, me ouvindo? Quais as perguntas chaves que você faria para mim agora? Então, nós temos primeiro ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, e é muito mais que isso. No livro vai falar o que é empatia. Existe a empatia positiva e negativa, coisa que ninguém fala, apenas fala em empatia. Tá? Então, nós devemos ter uma escuta ativa, tá? Ver o que realmente a pessoa quer dizer com aquilo. Muitas vezes a palavra que a pessoa fala, eu não entendo o que ela está falando. Por quê? Uma palavra para ela eu posso interpretar de outra maneira. Então, eu tenho que desconstruir a palavra. O que é desconstruir? Tentar entender. Me fala, eu tenho dificuldade de liderança. Eu quero desenvolver liderança. Mas liderança é muito amplo. Liderança é o quê? Né? Então, me fala, um bom líder para você, o que um bom líder faz? Um bom líder sabe delegar, sabe ensinar. Então, a gente começa a ver o que ela sente de dificuldade. Então você está me dizendo que para você ser um bom líder é ensinar. E você tem essa dificuldade? Então já estou começando a entender que a liderança que ele quer desenvolver
é de saber ensinar a equipe. Aí já começa a mudar toda a situação. Vou parar aqui com Minoru Kimizuka. Depois, no próximo bloco, você vai entender isso que ele está contando, os 7 segredos desse sucesso integral. Você vai ter uma palhinha desses 7 segredos para você conseguir ter esse caminho aí, entender melhor o que é ser um coach. E qual é o caminho para essa liderança, para esse sucesso integral. Aliás, o que é sucesso, hein? Uma pergunta boa para fazer, né? O que é sucesso na vida das pessoas? Depois do intervalinho comercial, frente a frente, você não pode perder, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente com Minoru Kimizuka, ele que é autor, junto com Ademir Dessenstein, desse livro. Esse livro, gente, que conta os 7 segredos do sucesso integral, uma extraordinária história de liderança, sucesso profissional e realização pessoal. Antes de falarmos de sucesso, eu quero saber como que o Ademir Dessenstein entrou na sua vida para fazer um livro com você. Na verdade, nós somos amigos há muito tempo, mais de 20 anos nós nos conhecemos. E nos últimos tempos nós fizemos um processo de coaching e ele sugeriu, por que a gente não escreve, já que você conhece tanto, e eu também gosto muito de estudos e tal, e falou, não, vamos juntar os conhecimentos, né? E vamos lançar o livro. E foi quando surgiu essa ideia e foi lançado no final do ano passado. E já estamos aí com outro livro engatilhado. Depois nós vamos falar do outro livro. Eu parei no outro bloco perguntando o que é sucesso. Sucesso, boa pergunta. Sucesso, a sociedade avalia o sucesso pelos objetos que as pessoas possuem. Casa, carro, tudo que é material, a sociedade julga, avalia como sucesso. Tá? Então, aí nesse livro eu mostro o que é sucesso, que são os bens materiais. A realização é uma coisa interna, o sucesso é externo, é visual. A realização é um processo de crescimento interno da pessoa. Tem muita gente que tem sucesso e não é realizada. Exatamente, exatamente. E você sente isso no seu dia a dia, inclusive. Isso, tem muitos empresários, muitos executivos que são excelentes na profissão, mas ter um casamento destruído, ter um mau relacionamento, e isso traz um vazio interno muito grande. E esse equilíbrio que é o mais importante. Isso, e esse livro fala sobre esse equilíbrio. Quais são os segredos do sucesso integral? São 7 segredos, 4 de sucesso profissional e 3 de realização pessoal. Então, os 4... Os 4 seriam... do sucesso profissional. Profissional. Quais são? Seria agir com força de vontade e saúde para atingir a visão e a missão. Usar as qualidades de cada membro da equipe, ou seja, usar a sinergia da equipe. O terceiro pilar do sucesso é a autodisciplina e a constância. Essa autodisciplina e a constância sempre no objetivo do que se quer e na simplicidade na execução. E o quarto item do sucesso profissional é obter resultados através do trabalho de equipe. E como é que eu faço para colocar esses 4 na minha vida, esses 4 pontos que você falou que são do profissional, que você está na página 12 aí que eu estou vendo. Os 4 pilares ou as competências fundamentais para alcançar o sucesso. Como é que eu faço para agir com força de vontade e saúde, por exemplo? Exatamente, esse é um processo que a gente desenvolve. Normalmente, se a pessoa já tem algumas características, ela já tem isso já dela. Pessoas de sucesso já trazem alguma coisa já da genética. Quando as pessoas não têm, então elas têm que desenvolver
através de um processo de coaching. Certo. É isso que a gente faz. Você vê quais os problemas que a pessoa tem, Isso. as deficiências, Exatamente. e você vai desenvolvê-las. Exatamente. Então, força de vontade, geralmente todo mundo que quer conseguir alcançar o sucesso tem força de vontade. Exatamente. Ela acorda cedo, Isso. ela vai para a luta, não é? Exatamente. E a saúde é imprescindível para tudo, né, Isso. Minoru? Não tem jeito. Certo. Certo? Aham. Vamos para o 2. Usar as qualidades de cada membro da equipe. Como é que eu sei distinguir a qualidade de um membro da minha equipe? Nós temos que conhecer cada membro da equipe. E durante o trabalho, nós observando a equipe, sabemos exatamente no que a pessoa é boa. Cada um tem a sua qualidade. Não existe um ser humano que não tenha qualidade. O líder é que tem que olhar e ver qual a qualidade que ele possui e usar essa qualidade para agregar no trabalho. Isso muitas vezes o líder não consegue enxergar e ele acaba muitas vezes demitindo a pessoa ou a pessoa acaba saindo da empresa, sendo aqui uma pessoa que não teve sucesso algum e ele vai para a concorrência e estoura. Por quê? É o líder que tem que estar atento e valorizando o potencial das pessoas. Ele que tem que descobrir ali o que a pessoa tem de melhor. Exatamente. Porque às vezes o líder não consegue fazer Não isso. consegue. Então você vai desenvolver isso como coach também. Exatamente. Você vai ajudar esse líder. Isso. Aí você fala autodisciplina Uhum. e ter constância no objetivo. Certo. Autodisciplina é você todos os dias realmente ter aquela, além da força de vontade, aquele jeito ali de lidar com as situações. Porque disciplina é muito difícil, né? Isso. No dia a dia é muito complicado. Aham. Para tudo, né? Certo. Como é que faz para ter autodisciplina? Da mesma maneira, nós temos que ter uma agenda bem definida. Vamos supor, de manhã a pessoa chega no trabalho, ela já tem que saber priorizar o trabalho do dia. As coisas mais importantes você tem que fazer até o meio-dia. E depois, as coisas menos importantes, você, na verdade, você tem que colocar 3 itens na agenda. Quais são? São o que são realmente importante e urgente. Uhum. O segundo item é o que é importante, mas não tão urgente. E o último, se fizer hoje ou não fizer, não vai ter Vai dar na diferença mesma. alguma. A autodisciplina tem que andar por aí. Exatamente. Priorizar, e você tendo essa autodisciplina de todo dia priorizar a sua agenda, isso cada vez mais você vai se firmando nisso. Você tem que ter isso em mente. Agora, se você não tem essa disciplina, no processo de coaching, a gente consegue desenvolver essa competência. Te ajudar nesse caminho. Exatamente, consegue. Para você não se perder do meio do dia. Isso, E obter resultados através da equipe. Trabalhando o espírito de equipe. isso. Lá atrás, eu falei sobre a sinergia, certo? Certo. Uma coisa é você aproveitar o potencial de cada um. Isso está lá, aproveitar a qualidade de cada um. O outro é trabalhar em equipe, fazer com que todos tenham o mesmo objetivo. Não é cada um ter o seu objetivo próprio que não tem nada a ver com o objetivo da empresa. Não, é alinhar os objetivos da empresa com os objetivos dos funcionários. Porque, na verdade, os objetivos são semelhantes. Todo mundo quer ganhar bem, certo? Ser bem sucedido. Exato. Então, a empresa também quer ser bem sucedida, a empresa também quer ser bastante lucrativa. Se os funcionários, no processo de coaching, se a gente alinha a visão, a missão do funcionário com a missão da empresa, as coisas fluem bem Muito mais melhor. fácil. Exatamente. E os 3 pilares ou competências fundamentais para alcançar a realização? Que aí é diferente do sucesso. Isso. Vamos O sucesso é ligado sempre ao material. E agora, realização não. É interno. Como é que eu faço Realização para interna. externar isso? Na verdade, é uma coisa de sentimento interno. É. Então, ter uma vida centrada e congruente,
O que é ser congruente? É o que você vê, o que você pensa, o que você sente, o que você fala e faz estar alinhados. Se você pensa, olha uma situação, pensa uma coisa, fala outra coisa e faz outra coisa, você está totalmente incongruente. Então, na verdade, você vai estar em conflito interno, porque você nunca está alinhado. E isso traz um desconforto interno. Então, isso não te traz realização interna, porque você passa a ser mentiroso, fala uma coisa, faz outra. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Então, isso... Ou aquele papudo, né? Que fala isso. E não faz. Exatamente. Então, para ter uma realização interna, você tem que estar alinhado. Isso está muito voltado à ética, ao caráter, né? Tem que estar bem alinhado. Exatamente, a moral da pessoa, né? E depois, qual o próximo? Trabalhar com excelência para deixar um legado. O que é um legado? Deixar uma herança, uma coisa boa. Se você busca sempre a excelência, quando você partir daqui, você deixou alguma coisa para trás. Uma boa lembrança, isso te traz uma satisfação muito boa, né? Mesmo que você se aposenta... Você construiu uma história. Exatamente. Você se aposentou, você olha para trás e fala, puxa vida, olha quanta coisa que eu fiz de bom. É a história de escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Mais ou menos isso de maneira mais ampla. Isso. Né? Exato. E sem falar também, né, Minoru, que eu costumo brincar que se você não tiver 6 pessoas para carregar seu caixão depois que você morrer, você se mata hoje, né? Tá perdido. Não né? é verdade? Porque Exatamente. você tem que deixar um legado. Nem que seja para sua família, para os amigos, no seu trabalho. Não é? Exatamente. O sonho da gente não é esse? Isso. Né? O sucesso com realização também é isso, não é? Exatamente. Você falar assim, meus 2 filhos são muito felizes por serem meus filhos. Eles têm, inclusive, eles ficam todos orgulhosos de saberem do meu trabalho, não é? A minha esposa sente orgulho de mim. Exatamente. Não é bem isso? Isso, exatamente. Não é? Isso é realização, né? Isso é realização. Você se sente satisfeito internamente. Você não precisa ter dinheiro, você tem que ter essa coisa interna. Fala, puxa vida, eu sou uma servi para alguma coisa. Né? Eu fui útil. Fui útil. Eu fui útil, né? Exatamente. Eu falo isso muito na rádio, na Metropolitana, quando eu falo, gente, tá vendo? Para alguma coisa eu sirvo. Exatamente. Né? E esse é o caminho, né? Isso. E tentar fazer isso que seja uma rotina. Exatamente. Nem que seja um pouquinho por dia. Isso. Isso ajuda muito na realização. Exato. Exatamente. E o terceiro? É o trabalho orientado para um objetivo e resultado. Você sempre quer buscar algum resultado, algum objetivo. Então, se você faz aquilo dentro dos seus valores, então é isso que você busca e isso te traz uma satisfação interna, uma realização interna. E para isso você tem que ter uma saúde física, uma saúde e uma vida saudável. E esse trabalho orientado seria uma coisa assim maior, uma coisa de uma visão maior, um bem para a humanidade, um bem para a sociedade, uma coisa maior. Não é uma coisa que seja egoísta, não um bem só para você, uma coisa maior. Certo. Okay? Isso tudo tem no seu livro. Isso, exatamente isso. Então, quer dizer, os 7 Segredos do Sucesso Integral você pode encontrar no Patão, aqui em Mogi, na Riviera, na livraria da Riviera do Shopping, certo. Nas lojas de conveniência espalhadas pelas estradas, aqui de São Paulo principalmente, certo. E, inclusive, para você conhecer um pouquinho dessa extraordinária história de liderança, sucesso profissional e realização pessoal. Então, é um misto de sucesso, que é a realização com a liderança para a sua vida. Exatamente. E aí dá certo, né? Se você, claro, seguir tudo isso, você consegue ser feliz no trabalho, na vida pessoal, financeiramente, não é? Emocionalmente. Exatamente. É a busca do equilíbrio, não é, Minoru? Isso. O equilíbrio diante da vida. Exatamente. E aí fala muito bem essa parte. Tem aqui no livro. Do equilíbrio. Tem que ler o livro, viu, gente? Não tem jeito, tá? Tem que ler, o babado é esse. Eu quero, daqui a pouquinho, eu vou falar do próximo livro, já, tá bom?
Eu quero agora um momento de descontração, de tomar café. A gente toma café toda semana aqui com o Franz Café, e que fica na Barão de Jaceguai, lá em cima, pertinho do Clube de Campo, tem o Franz Café, que eu costumo dizer que é o meu escritório para lidar com os clientes, viu? Certo. Eu não sou coach, mas eu recebo meus clientes lá no Franz Café, viu, Minoro? E é claro Por coincidência, eu também faço isso. Tá vendo? Ó, a gente entende de negócio, É o né? lugar ideal. Não é uma delícia? Isso. Você vai lá, toma um café, bate um papo, Exatamente. conversa, aquele Ambiente primeiro agradável, contato. né? Exatamente, o primeiro contato, ambiente agradável, tem uma salinha de reuniões ali, se for uma reunião mais fechada, Exato. né? E assim, é muito gostoso. E eu quero hoje aproveitar esse café especial para mandar para o meu querido amigo Márcio Siqueira, que apresentou o Frente a Frente. Ficou dodó e agora já está bem melhor, graças a Deus. Então, estou desejando muita saúde para você, Márcio. Você que é editor-chefe do Jornal Mogi News, do Diário do Alto Tietê. Um beijo para Camila, sua esposa, para os 2 filhões aí que vocês têm. Espero que você volte logo para o nosso convívio, para a gente poder aí voltar ao nosso trabalho, não só aqui na TV, mas também você nos jornais, junto com a gente. E, é claro, na Rádio Metropolitana, lá nos Meninos da Marilei, que toda quinta-feira eu estou lá com os meninos, né? Dr. Dirceu do Vale, Dr. Paulo Passos, professor Nabil Francisco de Moraes, para o professor Mário Sérgio Moraes e o Coronel Salles. Estou te esperando lá, viu, Márcio? Um beijo para você. E é claro que no próximo bloco tem Minoru Kimizuka falando um babado. Qual o próximo livro que ele vai escrever, junto com Ademir Essenstein? Já já eu conto os detalhes para você. E é claro que você vai saber em primeira mão aqui no programa Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente, com Minoru Kimizuka. Ele que é coach, consultor e escritor. Aliás, ele depois que se aposentou, né, colocou o burro na sombra, resolveu ser realmente coach, consultor no dia a dia e também escritor. Além dos 7 segredos do sucesso integral, ele está também agora já com outro boneco na mão. É um boneco já do novo livro. Que livro que vai ser esse, Minoru? É um livro de liderança também, mas na área de motivação e comprometimento de equipe. É uma maneira inédita, não existe nenhum livro no mundo com essa abordagem que nós vamos fazer. Você e o Ademir. Exatamente. Como que é inédito assim? Me conta. A maneira de passar a mensagem de como motivar a equipe. Nós vamos usar um produto. Esse é o segundo produto mais desejado no mundo. E esse produto, nós vamos usar 7 características desse produto e vão ser as 7 características desse novo líder que a gente vai criar. Nossa, mas é tão segredo assim? Você não pode contar nem um pedacinho desse produto, dessa história, desse segredo? Tô ficando curiosa. Exatamente. Daqui a pouco vocês vão saber, porque realmente vai ser uma história muito interessante. E história por quê? Porque através da história que a gente vai passar a mensagem. Nós achamos que seja a melhor maneira, a maneira mais fácil, mais agradável de passar um ensinamento para um público que queira se autodesenvolver. E esse livro está programado para quando? Vocês já estão em negociação com a editora? Estamos em negociação com a editora. Existe uma pessoa que vai prefaciar o livro. Essa pessoa é o presidente da maior empresa de produtos da área, maior empresa do mundo. E ele vai prefaciar esse livro para nós. E vocês, nesse caso, pelo que eu percebi, claro que o livro Os 7 Segredos, eu vi que o primeiro livro é aquela coisa de a criança que nasceu. Mas eu estou percebendo que agora vocês estão meio que se profissionalizando nessa coisa de escrever, né? Exatamente. E na verdade, é um outro segredo também. Você tá... Eu quero saber, né? Eu estou aqui para isso, né?
essa série, que na verdade vai ser uma série, vai ser uma série de 7 livros, tá? Sobre o mesmo assunto, motivação e comprometimento de equipe, tá? E realmente é um assunto bastante atual, abrangente e muito interessante. E ainda mais da maneira como nós vamos abordar. Então fica um segredo aí. Tá, segredo por enquanto. Aí eu quero te perguntar, você vai fazer 60 anos agora. Certo. Qual que é essa façanha de começar uma nova profissão, né, depois de aposentado, e virar escritor, né, com 59 anos? Como é que você está vendo esse desafio, né? Porque geralmente a pessoa fala, tô aposentado, agora vou descansar, né? Vou ficar assistindo televisão o dia inteiro, a TV Mogi News deitadona aqui no sofá, deitadão no sofá. Como é que é esse desafio? Esse desafio, na verdade, é tudo que eu recebi como ensinamento, aprendizado, eu tenho que passar para essa nova geração que está chegando aí. Então, é um trabalho que eu tenho em mente, deixar um legado, passar todo esse ensinamento para esse pessoal que está vindo. É por isso que eu tenho essa vontade e esse prazer, porque eu faço tudo com prazer. Tudo que eu faço na vida eu faço com prazer. E eu estudo muito para poder passar isso daí, todo esse ensinamento. E usando toda a experiência que eu tive, todas as dificuldades que eu tive, ou seja, como eu tenho toda uma história, é diferente de uma pessoa que não teve a vivência. Eu tive a vivência desde lá de baixo, desde peão de fábrica, até chegar a ser empreendedor, empresário, coach, consultor. E agora, fechando tudo como escritor. E aí começa uma nova profissão. É a nova profissão. O que seus filhos acham disso? Para eles ficam até meio surpresos, porque, na verdade, eu estou me recriando, né? Após os 60 anos, a maioria, como se diz aí, pendura chuteira. Bota o pijamão, né? Exatamente. E, na verdade, é a época que eu estou estudando mais agora do que antes. Porque eu estou pesquisando, eu pesquiso tudo que sai lá fora dessa área. Então, pesquiso muito autores americanos, porque eles são hoje mais tops, né? Então, eu sempre estou pesquisando, importo livros, e, enfim. Estuda bastante. Alinhado com isso, com essa matéria. Nessa sua trajetória. Exatamente. E aí, a pergunta que eu faço, a sua esposa consegue acompanhar isso? Olha, é difícil. É difícil porque, na verdade, ela acaba aprendendo de tanto eu falar as coisas, né? Porque a gente acaba comentando, né? Mas a visão dela é outra, né? O objetivo dela é outro. Eu é que sempre gostei disso, então. Dessa área. Exatamente. Aí uma pergunta pessoal. Você ser Nisei, sim, de uma família oriental, a sua esposa Sansei, certo, isso te prejudicou ou você teve mais dificuldade para se soltar? Porque a gente sabe que vocês que são de origem japonesa, vocês são mais travados, né? Exatamente. Você teve dificuldade para isso? Tive, sim. Como que você superou? A gente acaba fazendo cursos, observando as pessoas, enfim, a própria idade vai te dando mais molejo. Exatamente, a gente vai amadurecendo e, enfim, não existe uma coisa, um item, né? Na verdade é uma somatória, tudo isso é uma somatória. Mas você sentiu dificuldade? Sempre. Porque o oriental tem essa coisa mais dura, não é? Existe isso. Mais sisudo e tudo mais. Certo. Porque quando você fala, eu sou coach, até estranhei, né? Falei, nossa, mas japonês coach, né? Como é que funciona? Como é que o seu cliente te enxerga? Ele comenta às vezes isso? Olha, graças a Deus, os clientes que eu tenho são todos por indicação. Se são por indicação, isso já é... Ah, sim. É a dedo, né? Exatamente. Quem que te indica para quem? Quais são os seus clientes?
Então, os meus clientes são diretores de empresa. Eu já fiz trabalhos para empresas que prestam serviço para a Petrobras. Gerentes de empresas. Esse é o seu público. Exatamente. Aí um indica para o outro. Isso. Qual a maior dificuldade que as pessoas têm? Claro, em linhas gerais, é claro. Em linhas gerais, o maior problema que eu tenho visto é problema emocional. Tá. Muito bem sucedido profissionalmente, que já que é gerente, diretor, mas emocionalmente às vezes não tão bem resolvido. Não, mesmo dentro da equipe, não é porque a pessoa é diretora ou é CEO de uma empresa que ele está bem resolvido emocionalmente. Porque muitas vezes ele ainda tem o paradigma antigo do sargentão, é muito autoritário e tem que ser do meu jeito. E aí não consegue segurar a equipe. Exatamente. Então, nesse ponto a gente trabalha muito bem para que ele consiga ter esse equilíbrio. Certo. Ok? Por isso que o coach é tão importante. Exato. Agora nós vamos para o jogo rápido com Minoru Kimizuka. Quero saber qual é o seu ídolo. John Lennon. Por que o John Lennon? Porque foi de uma época dos Beatles e foi a época que eu curti muito os Beatles. Então, ele era o grande poeta, então... Tanto é que você escolheu uma música dele para fechar o programa. Exatamente. Já eu conto qual música, né? Que você nem vai imaginar qual que é, né? Qual que é o seu livro de cabeceira, do coach Minoru? Na verdade, eu não tenho um específico. Eu sempre estou procurando, então eu tenho os livros de liderança em geral. Qualquer um? Exatamente. Sempre o que está saindo de novidade, eu estou sempre buscando. Okay? Então você lê de tudo. Exatamente. Filme? Um filme que me marcou muito foi o Invictus, que conta a história do Mandela, aquela parte lá que ele saiu da cadeia e tal, e com Morgan Freeman, e fala do time de rugby. Foi quando foi montado o time de rugby para amenizar aquela distância, aquela segregação racial que existia na África do Sul. Na África do Sul. Exatamente. Uma frase marcante do Minoru. O ódio é o veneno que tomamos para que o outro morra. Nossa, o ódio é o veneno que tomamos para que o outro morra. Olha que babado. A ódio, na verdade, não leva a nada, né, Minoru? Exatamente. Uma bobagem. Na verdade, é o veneno que você está tomando. Verdade. Você quer que o outro morra, mas é que você está se matando. Exemplos de vida para você. Meus pais. Por que os pais? Porque a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa tranquila, equilibrada. Meu pai sempre foi um batalhador, sempre um trabalhador. Você aprendeu com eles, então? Exatamente. Acabou dando caminho. O hobby do Minoru? As viagens. Adora viajar? Adoro viajar. Cor preferida? Azul. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? Eu pesquiso. Profissionalmente, eu sempre estou estudando. Então, você é um estudioso. É um hobby para mim também, é um prazer. Você é bom em quê? No que eu faço, no coaching. Você é bom nisso. Você é péssimo em quê? Em lembrar de coisas desagradáveis, coisas ruins. Você pula? Eu esqueço. Pula essa parte. Eu não guardo nada disso. Tem alguma lembrança da infância? A minha cidade e Birigui. os amigos, exatamente, os meus amigos de infância. O esporte que você gosta? Futebol. Ave Maria, que time? Palmeiras. Ave Maria, porcão do Palmeiras. Porcão. Ave Maria. Está numa fase péssima. Péssima. O que mais curte na internet? O acesso, a acessibilidade, a facilidade dos contatos, das aproximações. Qual lugar que você escolhe? São Francisco, Califórnia. O sonho do Minoru? Meu sonho é viajar pelo mundo durante 60 dias e não pensar em nada. Rodar o mundo? Rodar o mundo. E o que você não suporta nos outros? O que eu não suporto é a incompreensão. É não querer aprender. Não querer aprender. Não querer aprender. Tem medo de quê?
da incompreensão. Uma mania. Perfeccionista. E japonês é meio assim também, né? Quando cisma, né? Uma mensagem que você deixa para o telespectador da TV Mogi News ou do tvmoginews.com.br do nosso site. Na prática, o esforço e a dedicação para aprender supera quase tudo. Esforço certo? e dedicação superam quase tudo na vida da gente. Exatamente. Não adianta o QI elevado. O esforço supera. Bacana. Eu quero, inclusive, já falar, né? É claro que o Minoru escolheu a música do John Lennon, Imagine, que é uma música símbolo aí, né? Escolheu Imagine por causa disso mesmo, essa simbologia da força da letra? Exatamente. Imagine não haver continentes, né? Muito bonito. Você ter um mundo aberto, né, para tudo isso, não é verdade? E o mundo está precisando muito disso, né? Exatamente. Nada porque matar ou morrer, nem religião também, né? Você imaginar um mundo sem fronteiras. Exatamente. Essa é a música escolhida. Isso. Minoru, obrigada pela sua entrevista aqui na TV Mogi News, no Frente a Frente. Eu que agradeço essa oportunidade, Marilei. Espero que tenha correspondido à expectativa do público. Tá, então, você descobriu hoje o que é um coach, né? E falando dos 7 passos aí, 7 segredos do sucesso integral. Tem livro chegando novo, tem novidades por aí com o Minoru nos próximos meses. E você vai saber os detalhes logo mais aqui na TV Mogi News também. Obrigada pela sua audiência. Fique com Imagine, com John Lennon para fechar o programa. E até o próximo. Eu espero você, tá bom? Only sky. Imagine all the people living